Olá! Somos Mariana Thaís, Ricardo Jesus e Soline Teixeira, alunos da disciplina Estatística Aplicada à Biologia na Universidade Federal da Bahia. Se você está aqui, é porque tem interesse e ou está estudando bioestatística, então fica aqui que temos um tema bem interessante para te mostrar. Você já ouviu falar em geoestatística? Então senta que lá vem história. A geoestatística tem seu início remontado na década de 1950, na África do Sul. Enquanto trabalhava com dados de concentração de ouro, Krieg percebeu que precisava considerar as distâncias entre as amostras para encontrar sentido nas variâncias em estudo, e assim, a geoestatística deu seus primeiros passos. Anos mais tarde, em 1965, Georges Materon desenvolveu a teoria das variáveis regionalizadas, com base em diversos trabalhos de natureza empírica, dentre eles o de Krieg, e formalizou a geoestatística em termos matemáticos, inclusive nomeando um de seus métodos matemáticos como krigagem, em homenagem aos trabalhos pioneiros de Krieg. Segundo ele, o desenvolvimento da geoestatística ocorreu porque a estatística clássica não tinha habilidade para considerar o aspecto espacial de um fenômeno. Mas o que exatamente é a geoestatística? A geoestatística é um ramo da estatística que estuda, caracteriza e modela o comportamento de variáveis, considerando sua distribuição espacial, que representam fenômenos naturais e que apresentam estrutura espacial, resultando na produção de representações gráficas precisas para a base de informações. É através dela que são realizados estudos da distribuição e variabilidade espaciais das variáveis de interesse, utilizando a estrutura espacial estimada para predizer valores em locais não amostrados. Isso é possível pela análise do grau de dependência espacial entre as variáveis, ou seja, amostras próximas possuem uma grande chance de apresentar características semelhantes entre si. Essa característica de estar localizada em determinado espaço, seja em modelo ou em um ponto físico, caracteriza as variáveis como sendo regionalizadas. Essas variáveis fundamentam a teoria das variáveis regionalizadas, que possui dois objetivos principais. O primeiro, que é teórico, que se refere à capacidade de descrever a correlação espacial, e o segundo, ou prático, que se refere à resolução de problemas de estimativas de uma variável com base em amostras. Dessa forma, enquanto a estatística clássica se preocupa com amostras independentes entre si, a geoestatística depende da interdependência das variáveis para estimar os valores nos locais não amostrados, usando como base valores encontrados nos pontos ou blocos que são amostrados. Ainda estamos falando grego? Vamos ver um exemplo bem conhecido. Você conhece o mapa de isolinhas? Eles têm essa cara aqui. Eles são feitos de curvas que unem pontos de uma superfície e que possuem o mesmo valor. O mapa aqui apresentado utiliza cotas de relevo. Cada ponto apresenta uma área com características similares de altitude. Dessa forma, os pontos 1 e ponto 2 influenciam a modelagem da área de isolinha a qual pertencem, e a variação entre uma isolinha e outra é modelada com base nos valores das duas isolinhas, podendo resultar num mapa bem robusto como esse aqui. O uso da geoestatística atualmente vai além da topografia, como no exemplo citado anteriormente, ou da mineração, onde se deu seu início. Ela também é aplicada em diversas outras áreas, como as ciências forenses, as geociências, a epidemiologia, as ciências agrárias, a meteorologia, as engenharias e as ciências biológicas. Para ser aplicada, a geoestatística tem que seguir uma série de passos, sendo o primeiro deles a amostragem. Como a geoestatística leva em consideração a proximidade entre as amostras e como a amostragem tem um custo, é importante fazer escolhas inteligentes sobre os pontos a serem amostrados de forma que os dados estejam suficientemente próximos, mas sem gerar gastos muito altos. Dessa forma, a amostragem é feita com base em um planejamento que pode subsidiar três formas de amostragem distintas: a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória estratificada e a amostragem sistemática. A amostragem aleatória simples é caracterizada pela escolha de coordenadas geográficas em um determinado local, de modo estocástico. Ela oferece o pior resultado, pois há áreas com pontos agrupados e áreas não amostradas. Já a amostragem aleatória estratificada é feita em estratos, ou seja,
A área de estudo é subdividida em células de dimensões fixas em todas as direções. As coordenadas geográficas de um ponto são escolhidas aleatoriamente, sendo um ponto selecionado por célula. Assim, o número de unidades selecionadas é igual ao número de células. É melhor do que a amostragem simples, porém, também possui problemas de distribuição dos pontos de amostragem. A amostragem sistemática é feita a partir de uma malha regular definida anteriormente e sobreposta à área de estudo. A amostragem é feita nos pontos de intercepção da malha. Ela oferece o melhor resultado, pois os pontos de amostragem são bem distribuídos. Apesar disso, nem sempre é possível executá-la, devido ao acesso à área de interesse, que pode ser prejudicado por acidentes geográficos. Agora, com as amostras coletadas, é necessário avaliar se há uma correlação entre elas. Essa correlação pode ser inferida através de um semivariograma. No eixo Y, temos a semivariância, que deve primeiramente aumentar junto com a distância, que é o eixo X, e posteriormente ter seu valor estabilizado. Dessa forma, a curva do semivariograma nos mostra o grau de continuidade da correlação ou zona de influência entre as amostras, pois quanto mais distantes, mais elas variam e diminuem a influência de uma para com a outra. E existem dois tipos de semivariogramas. Nos modelos com patamares, o semivariograma aumenta com a distância entre as amostras até atingir um patamar onde se estabiliza. A distância marcada por esse patamar é a amplitude variográfica, que representa o raio de influência da variável, e a partir dessa distância, elas já não são dependentes entre si. Simplificando, quando em um variograma a linha apresenta uma curva ascendente e depois estaciona em um patamar, significa que há uma correlação espacial entre os pontos amostrados até uma determinada distância, e depois dessa correlação, essa correlação em tese deixa de existir. Já nos modelos sem patamares, os semivariogramas não se estabilizam em nenhum patamar. Os semivariogramas são importantes porque permitem a identificação da variabilidade espacial. Vale ressaltar que a hipótese na qual a geoestatística se baseia é a de que dados vizinhos são mais parecidos do que dados distantes. Logo, o semivariograma é um medidor do grau de semelhança entre vizinhos. A maneira como o semivariograma cresce com a distância até o alcance é o que define o comportamento espacial da variável estudada. Para ajudar um pouco na sua compreensão, vamos ver um exemplo. Olhe bem o quadro abaixo. Na esquerda, temos um conjunto de pontos azuis, e na direita, um conjunto de pontos vermelhos, e uma bolinha circulada, cuja cor ainda não sabemos. Qual você acha que seria a cor da bolinha dentro do círculo? Vou dar um tempinho para você pensar. Se você disse vermelha, você acertou. Como a bolinha está mais próxima do conjunto das vermelhas, muito provavelmente ela é semelhante a elas. Vamos mais uma vez? Agora, qual seria a cor dessa bolinha? Sim, ela é azul. Agora vamos a uma mais difícil. Qual a cor da bolinha circulada? Vermelha ou azul? Pois bem, nenhuma nem outra. Ela é roxinha. Isso acontece porque ela está suficientemente afastada de cada conjunto para não ser completamente influenciada por nenhum deles. Sendo assim, ela provavelmente apresenta características intermediárias entre os dois conjuntos, da mesma forma que o relevo entre as linhas num mapa de isolinhas, como já mostramos. Além dos modelos com e sem patamares, as representações gráficas obtidas a partir do semivariograma podem ser apresentadas por outros três modelos principais, que são o modelo esférico, o modelo exponencial e o modelo gaussiano. Esses modelos são aplicados em diferentes situações, essas que requerem diferentes análises da dependência entre as amostras, sendo o modelo esférico o mais usado na geoestatística. E nesse gráfico abaixo, vocês podem observar o comportamento de cada modelo. O esférico está em azul, o exponencial em vermelho e o gaussiano em verde. A partir dos resultados obtidos nos semivariogramas, com base na correlação dos pontos amostrados, é necessário uma inferência espacial de pontos não amostrados para construir as representações espaciais. Nesse contexto, entra em cena a krigagem.
A krigagem é o nome dado para uma família de técnicas estimadoras que consistem na ponderação dos vizinhos mais próximos do ponto a ser estimado. Elas estimam os valores para qualquer local, sendo que a estimativa será uma combinação linear dos valores que foram medidos, ou seja, dos valores coletados. Os resultados são submetidos à espacialização, o que resulta em mapas de isolinhas, por exemplo. Com esse princípio, mapas de diferentes informações podem ser sobrepostos. A interpretação de dados por krigagem permite identificar as regiões onde o fenômeno estudado é mais uniforme do que em outras. E para finalizar, a gente traz aqui mais 2 exemplos para demonstrar para vocês como a geoestatística pode ser aplicada. O primeiro deles é que a geoestatística foi utilizada para avaliar os impactos da Primeira Guerra Mundial na ocorrência espacial de metais pesados do solo. Esse estudo ele foi publicado em 2011 e os pesquisadores tentaram identificar hotspots, ou seja, pontos quentes de contaminação por cobre e chumbo. Os pontos do estudo foram coletados em Ypres, na Bélgica, e os pesquisadores identificaram hotspots de cobre e de chumbo, ou seja, coletaram pontos específicos, não coletaram pontos em toda a área, e a partir dos pontos específicos de solo contaminado, eles conseguiram estimar regiões onde uma incidência de cobre e de chumbo era maior naquele local. Agora vamos ver um outro exemplo de aplicação da geoestatística, dessa vez na agricultura de precisão. Sabemos que uma plantação, ainda que composta por apenas uma espécie de planta, pode apresentar heterogeneidade nas características de cada indivíduo, o que pode impactar na produção. Isso pode ocorrer devido a diferenças nas regiões da plantação em que as plantas estão inseridas. Essas diferenças podem ser umidade do solo, altitude, disponibilidade de nutrientes, dentre outras. Dessa forma, a geoestatística, como demonstrado por Grego, Oliveira e Vieira em 2014, é de suma importância na agricultura de precisão, pois permite identificar os padrões nas áreas estudadas, como a identificação de pontos de solo pobre em nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio, que receberão correção sem interferir nas demais regiões, garantindo a uniformidade, diminuição de perdas e precisão no controle da plantação. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Seguem aqui as nossas referências.